Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Analistas Quant. Nesse vídeo nós vamos fazer um estudo quantitativo do indicador OBV, que é o indicador para avaliar volumes, variabilidades de volumes, e a gente quer entender como é que esse indicador ele apresenta uma divergência a partir de estudos quantitativos que eu vou mostrar para você. Uma divergência, e quando eu digo divergência, estou me referindo à divergência com relação ao preço. Por exemplo, se o preço sobe, o indicador OBV está caindo naquele mesmo range, né, naquela mesma janela de observação, isso a gente diz que tem uma divergência. Alguém está subindo, né, no caso o preço, e o OBV está caindo, por exemplo. Eu também posso ter uma divergência, né, de valores quando o meu preço cai e o meu OBV sobe. Vamos pensar assim. Tudo bem que a gente tem aqui uma convergência, né? Os valores estão convergindo. Deixa eu até fazer o desenho, só para a gente não ter problemas de nomenclatura. Veja só, quando eu digo que algo está divergindo, eu digo isso, ó. Alguém sobe aqui, outro está descendo. Veja que a divergência ela está se referindo a essa parte. Só que, se eu tiver alguém caindo aqui e o outro subindo, eu estou convergindo a esse ponto, a essa parte. No entanto, há uma divergência das inclinações. Está entendendo aí? Isso aqui é uma inclinação. Veja que a inclinação para baixo é uma inclinação negativa aqui. Essa inclinação para cima eu tenho uma inclinação positiva. Aqui eu tenho uma inclinação negativa e aqui eu tenho uma inclinação positiva. Então veja só, eu construí um indicador, aqui utilizando a linguagem MQL5, que faz o seguinte, que estuda essas situações, que ele encontra, ele rastreia para a gente, quando é que acontece uma situação como essa, o preço subindo e o OBV caindo. Então eu tenho mais para o preço e menos para os meus dados, minhas informações de OBV, ou eu tenho o meu preço caindo, então eu tenho inclinação negativa e tenho o OBV subindo, ou seja, uma inclinação positiva do meu OBV, e eu quero rastrear esse tipo de configuração dentro de janelas de estudos. Por que janelas de estudos? Porque veja só, isso daqui, se eu pegar um ponto de início, aqui no caso de referência, e aqui outro ponto de referência, esse tamanho, olha, essa distância daqui para cá, representa uma quantidade, um número de velas. E qual é o número de velas que eu devo escolher para ter esse estudo de maneira assim, mais significativa, para representar melhor, por exemplo, uma divergência para mim, entre o preço e o OBV. Qual deve ser esse tamanho de N? Eu não sei, eu vou fazer os estudos quantitativos para ver qual é o melhor valor que vai sugerir, né, que vai informar as divergências de uma maneira mais clara, mais evidente. Em contrapartida, eu tenho que também encontrar, por exemplo, o que é que vem a ser uma inclinação adequada ou inclinação mínima. Note que eu tenho, né, para cada uma dessas retas um θ mais aqui eu vou chamar. Essa inclinação, olha, com relação ao eixo horizontal, ele tem um tamanho, ele tem uma força. Quanto mais inclinado assim, ó, você concorda que quanto mais inclinado aqui é uma divergência maior do que um caso como esse. Deixa eu desenhar agora uma inclinação mais suave, olha. Assim, essa outra inclinação. Isso daqui também vai ter uma inclinação, né? Ou pode ter uma inclinação mais suave, que seria assim, ó, mais suave, olha o ângulo um pouco menor nessa situação. Então, inclinações maiores vão dar maiores divergências. Eu quero também saber qual é o tamanho dessas inclinações. Em outras palavras, qual é o tamanho médio de tudo isso? E eu posso investigar como? Utilizando, mais uma vez, o computador, utilizando as estratégias quantitativas, utilizando códigos que vão auxiliar nessas respostas. Se eu for tentar procurar isso visualmente, é praticamente impossível, né? Eu vou gastar muito tempo, porque eu preciso de um grande histórico de avaliação, por exemplo, 2 anos de avaliações com relação a essas inclinações, né? A essas divergências, a esses ângulos aqui, ó. Preciso determinar esses ângulos. Aqui no caso eu pego sempre com referência aqui ao x positivo, então eu pego esse ângulo daqui, ó. Aqui esse outro ângulo, θ1, aqui eu vou chamar θ2. Enfim, você já está entendendo a lógica de coleta desses ângulos. Eu preciso encontrar, então, para resumir, os ângulos
quando temos essa situação aqui de divergência, né? E outra situação aqui, olha, enquanto esse sobe o preço, o meu OBV cai, eu quero encontrar também esses ângulos mais e menos aqui, para eu poder ter uma ideia do valor máximo e valor mínimo que eu tenho observando todas essas configurações. Então, o que eu vou fazer? Uma inclinação máxima, assim, ó, ou a inclinação maior observada em todos os meus rastreios, é uma inclinação com essa configuração aqui, ó, para o preço. Vamos pensar assim. Então, eu tenho uma inclinação máxima. Para o meu OBV, eu vou ter uma inclinação máxima que vai dizer isso aqui, ó. Essa situação aqui tem uma inclinação máxima para o meu OBV. Então, máxima OBV e máxima aqui preço. Eu quero encontrar esse valor, bem como eu quero encontrar a minha situação mínima do preço, ou seja, a inclinação mínima para o preço, que seria essa aqui, ó. E também a inclinação mínima para o meu OBV, que seria essa daqui também, ó. Então eu quero saber a inclinação mínima observada dentro do intervalo de tempo de rastreio, bem como também de um IN aqui, ó, o número de velas de distanciamento dessas janelas. Eu tenho que manter constante esse distanciamento, tanto para essa condição de rastreio quanto para esta outra condição de rastreio. Eu baguncei bastante aqui o quadro, né? Vamos até apagar para não confundir muito, mas você agora entendeu qual é o nosso objetivo aqui quantitativo. Então, o robô ele já está construído. Vamos agora utilizar esse robô. Veja só, eu tenho aqui então o meu robô de estudo de rastreio da divergência OBV. Eu clico em teste e agora eu venho para cá e vou escolher qualquer ativo, né? Que aqui o objetivo é só para a gente ver a capacidade que temos de rastrear esses tipos de estratégias. E eu vou escolher o mini índice, vou colocar aqui M5, né? O time frame de 5 minutos, e vamos deixar aqui ativado essa parte. Meu robô de parâmetros de configuração não tem muita coisa ainda, a gente só vai escolher aquela janela, né? Aqui no caso eu vou botar de 15, vai ser o intervalo das distâncias entre os candles. Depois em vídeos mais à frente a gente vai estudar com mais cuidado a variabilidade desse tamanho de janela, mas por enquanto vamos executar aqui em iniciar. Então tudo bem, já estamos aqui com o nosso robô em andamento. Aí veja o que acontece. Eu aqui nessa parte tenho máxima percentual, né, a máxima inclinação observada para o meu OBV, que está aqui, a máxima inclinação observada, e a mínima inclinação também observada, ou seja, quando ele está inclinado para baixo, eu tenho um menor valor de inclinação e tenho um maior valor de inclinação quando ele está para cima. Essas informações estão aqui no canto. A mesma coisa eu tenho para o preço. O preço, quando ele está maior, inclinado assim para cima, eu tenho aqui, ó, bem como eu tenho o preço quando ele está mais inclinado aqui para baixo. E eu tenho divergência em que situações? Quando eu tenho um caindo e o outro subindo, por exemplo. Aqui, no caso, eu vou ter o indicador que ele vai dizer para a gente. Ó. Ele vai encontrar o ângulo do preço e o ângulo do OBV. E se a gente tiver diferença de valores entre ângulos, né? Por exemplo, o que é um ângulo positivo? É quando a gente tem a inclinação para cima. O que é um ângulo negativo? Inclinação para baixo. Se tivermos uma inclinação para cima do preço e uma inclinação para baixo do OBV, temos uma divergência. Então vai aparecer true. Ele pergunta, nessa situação aqui, temos uma divergência? Se tiver, ele vai dizer aqui embaixo, true. Aqui no caso tudo falso, né? Mas temos um aqui true. Ó. Olha só, o preço está para baixo, caindo, enquanto o OBV está subindo. Ou seja, temos uma diferença de angulação. Portanto, divergente igual a true. Tá vendo? E assim eu vou rastreando todas essas possibilidades. Veja que interessante. Vou rastreando e colocando os valores maiores e menores aqui onde tem divergência. Veja só, aqui são as posições, né? Quando ele para aqui, significa que aqui está crescendo, olha. Isso aqui está crescendo e aqui está levemente caindo. Não é? Deixa eu até olhar. Às vezes a variação é bem pequena e o olho nu pode atrapalhar a parte de visualização, mas a gente tem aí essa capacidade bem sutil de perceber, né, as divergências. Deixa eu até ver uma situação mais óbvia. Vamos ver alguma configuração mais clara. Pronto. Veja só que interessante. Essa situação aqui ela está mais clara e mais fácil de perceber. Note que aqui eu tenho uma subida. Aqui é algo tipo subindo. Deixa eu até pegar a caneta para facilitar o entendimento. Eu tenho aqui, ó, subindo. Então eu vou fazer uma inclinação para cima. E o meu divergente aqui, ó,
está no meu OBV, ele está caindo. Enquanto um sobe, o outro cai. Ou seja, essa janela, aqui temos 15 velas, e nós estamos observando essa divergência, enquanto um sobe, o outro cai, e os valores percentuais desses ângulos, aqui, ó, esse quanto esse, estão aqui nesse referencial. Se você tiver interesse em conhecer essa estratégia rodando em algum ativo específico, pode deixar aí nos comentários que eu vou rodar depois essa estratégia no ativo que você tem interesse, bem como no time frame, e também variando essas janelas aqui, esses tamanhos de candles, para a gente ver essa divergência. Tenha certeza que dificilmente você vai encontrar conteúdos semelhantes a esse aqui no YouTube, né, tratando de assuntos quantitativos, fazendo rastreios de estratégias como essa, encontrando em um grande intervalo de dados, né, em um grande intervalo de observações, a gente vê o que é que está acontecendo ali, guardamos essas informações para depois estudar e, quem sabe, se encontrar algum padrão evidente, a gente criar um robô, né? Quando a gente observa uma divergência como essa, o que é que acontece? Está subindo, houve divergência, a gente vende. Será que vamos ser bem-sucedidos nesse trader? Tantas pessoas falam essa estratégia, dizem lá, olha, a divergência do OBV é muito utilizada, é muito boa, eu opero sobre a divergência do OBV. Vamos automatizar essa estratégia, vamos ver se realmente isso é lucrativo ou não. Então, é para isso que servem os nossos estudos quantitativos, as nossas ferramentas quantitativas. Ou seja, estamos usando aqui estatística, matemática e programação científica para buscar possíveis setups, possíveis estratégias operacionais dentro desse mercado financeiro que é tão complexo, tão difícil, tão desafiador da gente conseguir extrair algum padrão ali, claro, o padrão é evidente, né? Não é tão fácil assim, a clareza só vem depois de muito estudo, muitos rastreios, muitas análises. Tudo ok? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, dê um like, compartilhe esse material para ajudar a divulgar aqui o conteúdo do canal, porque se o canal continuar crescendo, eu vou continuar postando mais materiais, mais estudos quantitativos semelhantes a esse que você acabou de ver. Em breve eu estarei colocando mais conteúdo com relação a esse nosso estudo de divergências de OBV com o preço. Até a próxima!